Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra com o Major-General José Arno Moreira. Bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Importa lembrar que também nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais. Esta foi a semana em que, finalmente, Zelensky apresentou publicamente o seu plano de vitória, um plano que já tinha apresentado a vários líderes ocidentais nos últimos périplos de Zelensky. General, o que é que revela e o que devemos esperar deste plano? Isto numa semana em que Zelensky diz que estamos perto de uma guerra mundial, depois da Coreia do Norte ter enviado 10 mil militares para reforçar o exército russo. É verdade. Bom, talvez comecemos por essa segunda questão. Isto são notícias que têm chegado, sobretudo através de informações veiculadas por alguém que tem algum conhecimento na matéria, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul mantém uma enorme capacidade estratégica de intelligence sobre aquilo que se passa na Coreia do Norte. E foi a Coreia do Sul que veio alertar para esta possibilidade e a Coreia do Norte estar a mobilizar soldados seus para os entregar e os treinar na Federação Russa para serem empregos depois na guerra da Ucrânia. Bom, isto é uma transformação muito grande. Nós ainda não temos provas de natureza visual de que isto esteja efetivamente a acontecer. Mas porquê é que isto é uma alteração muito significativa? Porque até agora têm aparecido muitos estrangeiros do Nepal, da Índia, de países desfavorecidos da Ásia e da África, pessoas que são contratadas individualmente pela Federação Russa para irem combater na Ucrânia. Mas agora estas pessoas não vão ser contratadas individualmente, vão ser nomeadas pelo Estado, pela Coreia do Norte, para irem combater na Ucrânia. Isto muda completamente o cenário. Porque a partir de agora temos uma colaboração institucional para ajudar a Federação Russa na guerra. Bom, ainda estamos dentro, digamos, do domínio da intelligence, faltam-nos ainda dados que nos permitam validar esta possibilidade. Mas não há fumo sem fogo, não? Mas não, e se isto vier a acontecer, é como eu digo, há aqui uma mudança muito significativa, porque até agora as contribuições estrangeiras tinham sido feitas a nível individual e não do ponto de vista institucional. Claro. Não se está a ver que a Coreia do Norte não tenha posto isto à discussão pública, não pôs à discussão pública, nomeou ali a ser verdade, nomeou ali um conjunto de soldados para irem ajudar a Federação Russa. E isto muda a equação das coisas. Bom, mas vamos então ao plano Vitória. Ao plano Vitória de Zelensky. Bom, se falou esta semana. Zelensky levou tanta pancada que até me dói a mim por dor alheia. Bom, também há muita gente que não percebeu nada desta coisa do plano Vitória. Vamos procurar aqui sistematizar e pôr isto nas caixinhas que têm que ser. Sim, são vários pontos. Tem aqui muitas coisas para se dizer. Bom, a primeira questão é esta. Um plano é um caminho para obter um determinado resultado. Isso é que é um plano. Para esse caminho são utilizados recursos. E, portanto, o plano mostra como é que os recursos são utilizados para se atingir um determinado caminho. O caminho é o da vitória, mas isso sempre os aliados disseram. Quer dizer, Zelensky não inventou nada. Aquilo que os aliados lhe prometeram foi a vitória da Ucrânia resistindo à invasão da Federação Russa. Portanto, agora está toda a gente surpreendida. Mas até com o próprio nome, não é? Sim. Foram os próprios aliados que disseram que o objetivo era a vitória da Ucrânia. Portanto, este plano não tem apenas os recursos ucranianos, porque a Ucrânia, desde o início da guerra, nunca teve os recursos suficientes para ela ser autónoma naquilo que era este caminho. O que é que este caminho procura fazer? Procura congregar os aliados naquilo que é uma perspectiva de um caminho estrutural pensado com todos os domínios, com o domínio de natureza política, com o domínio de natureza militar, com o domínio de natureza estratégica, diplomática e também económica. Portanto, este é um caminho. É claro que
nós, quando fazemos uma operação militar, temos muitos planos. Este é um plano, este é o plano sugerido pela Ucrânia, que agora tem que ser colocado, digamos, à discussão. Porquê? Porque os recursos não são da Ucrânia. Os recursos são dados pelos vários países. Bom, há 4 aspectos, 4 caixinhas, não é? 4 gavetas, como eu gosto de dizer. Há 4 gavetas que têm que ser abertas sobre isto. A primeira é a gaveta do tempo da apresentação disto. O tempo está intimamente ligado às eleições norte-americanas. Portanto, Zelensky queria, antes das eleições norte-americanas, de futuro muito incerto, muito indeciso, completamente em aberto, gostaria de fixar algumas coisas antes disso acontecer. Bom, o Ocidente está de férias, como eu já aqui uma vez disse, e estando de férias até novembro vai ser muito difícil. Esta é uma tarefa muito difícil, mas, enfim, vai procurar certamente Zelensky obter aqui alguns compromissos mais fixos antes das eleições de novembro. Essa é a questão do tempo. Depois é a questão da intenção. A intenção é mobilizar todos em torno de um plano comum. Isto é, acabemos com esta questão dos voluntarismos, porque os voluntarismos não estão a produzir todos os resultados que deveriam produzir, e temos que ter aqui um plano articulado nestas vertentes todas, política, económica, diplomática, militar, etc. Se o plano é este ou é diferente, pronto, temos que ter uma base de trabalho. Esta é a base de trabalho sugerida pela Ucrânia, que agora tem que ser discutida por todos os outros. Mas esta coisa do voluntarismo não vai levar a lado nenhum. Não vai levar a lado nenhum. É preciso encarar isto seriamente, com uma articulação séria entre todos estes compromissos nestes vários campos. Bom, o conteúdo. Há aqui, eu dividiria este conteúdo em três grandes áreas. A primeira área é a área da recuperação de coisas que estão prometidas e estão esquecidas. O que é que temos aqui nisto? Temos a questão da adesão à NATO. Já toda a gente disse que é irreversível. Não fui só eu que ouvi, não é? Todos ouvimos que a adesão é irreversível. Bom, que passos estão a ser dados para tornar essa adesão irreversível? Portanto, é recuperar este assunto, não deixar que este assunto fique morto. Bom, o segundo é a questão das autorizações de emprego de armas na profundidade do território da Federação Russa. Esse assunto esteve quase resolvido, houve um instante em que pensámos que era já hoje, é amanhã, é depois da manhã. O assunto ficou outra vez adormecido e, portanto, Zelensky vai recuperar para este plano 2 assuntos que andavam adormecidos e sobre os quais não havia nenhuma perspectiva de evolução rápida. A questão da adesão à NATO e a questão das autorizações. Bom, isso, digamos, foram coisas que foi recuperar, que já tinham sido prometidas e estavam arquivadas. Depois há coisas novas. Sobre as coisas novas nós não sabemos tudo, porque há adendas que permanecem secretas. Já terão sido explicadas a alguns aliados, mas naquilo que foi mas que não interessa uma intervenção pública não foram reveladas. Estamos a falar de quê? Estamos, sobretudo, na minha perspectiva e na minha leitura, de um comprometimento do Ocidente do ponto de vista militar na Ucrânia. Através de várias modalidades, e é por isso que isto não está anunciado, porque os aliados têm que garantir que podem fazer isso. Claro. Por exemplo, instalação de bases militares aliadas na Ucrânia, mostrando que o território é um território sobre o qual os aliados têm preocupação e, portanto, não vão deixar que a Federação Russa entre por ali dentro até onde quiser. O estabelecimento, eventualmente, de áreas de interdição aérea, isto é, os aliados tomam conta da defesa de um determinado espaço aéreo, criando zonas de segurança no interior da Ucrânia, onde ela possa desenvolver os seus planos, as suas instalações industriais de produção de armamento, etc. E aquilo que é uma coisa que é fundamental para a Ucrânia. A Ucrânia tem uma indústria de armamento absolutamente extraordinária, mas precisa de investimento. E, portanto, é preciso investir na Polónia, na Ucrânia, para que a Ucrânia possa dar volume a essa sua capacidade industrial e desenvolvimento tecnológico. Portanto, isto são áreas novas que, estando em discussão com os aliados, não são de natureza pública. E depois, finalmente, há uma coisa que me parece que é nova,
que é o que é que a Ucrânia pode dar em troca. Porque isto também é importante. Porque até aqui o que nós tínhamos... E o que muitos líderes ocidentais procurou responder. E nós aqui, o que tínhamos até agora era uma Ucrânia a pedir. E agora a Ucrânia, o que vem dizer neste seu plano é: e o que é que eu estou disposto a dar em troca? Isto também é importante. E foi buscar a questão dos minerais críticos. Isto é uma questão que o próprio relatório de Draghi da competitividade já referia. Atenção que ninguém anda preocupado aos minerais críticos. Houve 7 golpes de Estado em África, todos por causa dos minerais críticos. Portanto, qualquer dia nós queremos acesso aos minerais críticos e como andamos com esta posição moralista absolutamente insuportável de que não se podem produzir golpes de Estado em países estrangeiros, qualquer dia não temos acesso aos minerais críticos. Ora, a Ucrânia oferece os seus minerais críticos. O que é que está em causa? É que os minerais críticos estão numa região específica da Ucrânia, que é o Donbass. Portanto, ou ficam do lado de cá e o Ocidente os pode utilizar, ou ficam do lado de lá e estamos a entregar os minerais críticos à Federação Russa. E depois há uma última questão que tem a ver com o facto de a Ucrânia ter neste momento as tropas melhor preparadas de toda a NATO, porque são as únicas que sabem o que é combater diretamente um adversário poderoso como o sistema militar da Federação Russa. Pois, o que a Ucrânia se disponibiliza é para, junto daquilo que são uma presença da NATO junto das fronteiras com a Federação Russa, estou a pensar na imensa fronteira da Finlândia, por exemplo, ela disponibilizar contingentes que estão treinados e preparados para aliviar aquilo que são os próprios compromissos dos Estados Unidos em instalar bases por aí. Portanto, este plano, eu às vezes não compreendo. Às vezes críticas, isto não é? Às vezes acho que estas críticas a estes planos têm mais a ver com um certo rancor e ódio que existe a Zelensky do que propriamente com o plano em si. Este plano vai ter que ser discutido, porque, como eu digo, um plano tem recursos e os recursos não são ucranianos, portanto tem que ser naturalmente discutido. Agora, que falta um plano, falta um plano. Se é este ou não, esta é uma base de partida que agora temos que discutir. Vamos ao Médio Oriente. A semana ficou marcada por alguns incidentes entre as Forças Armadas de Israel e a UNIFIL, no sul do Líbano. Israel solicitou mesmo a retirada desta força das posições que atualmente ocupa ao longo da fronteira. General, talvez seja interessante olharmos para a Resolução 1701 das Nações Unidas de 2006 e percebermos como é que tudo isto está relacionado. E, claro, não podemos também passar ao lado da morte de Sinwar, o líder do Hamas. Talvez comecemos por aí. Eu já tinha dito aqui em programa anterior que a escolha de Sinwar tinha sido uma péssima escolha por parte do Hamas. Em face de um território que estava inevitavelmente ocupado pelas forças israelitas, o Hamas tinha que ter aberto uma parte de natureza política e não apenas circunscrever-se a uma parte de natureza militar. Ou seja, ao nomear para seu líder um homem que está escondido em túneis no meio de uma faixa de Gaza ocupada por Israel, está a oferecer a Israel um trunfo tremendo, porque é muito mais fácil ir à procura de Sinwar do que de um outro líder que esteja a viver na Turquia ou no Catar ou no outro lado qualquer. Bom, portanto, a escolha de Sinwar foi um afunilamento na solução militar, quando tudo aconselharia a que o Hamas conservasse a dimensão política fora desta questão da sucessão. Bom, o que é que aconteceu a Sinwar? Aconteceu o que acontece nas guerras de quadrícula. O território está ocupado, cada unidade de natureza militar tem uma zona geográfica que lhe está atribuída e vai à procura de onde é que estão, nessa zona geográfica, onde é que estão, digamos, as ameaças e depois afronta essas ameaças. O que aconteceu a Sinwar é que estava à hora errada, na quadrícula errada. Pronto, isto é o que acontece. Portanto, não foi uma operação para matar Sinwar, mas Sinwar foi vítima desta estratégia de Israel da guerra da quadrícula. Ele entrou na quadrícula errada, à hora errada, e foi morto numa outra operação que não era especificamente destinada. E o que é que muda agora, General, com isto? E o que muda agora é que, primeiro, o Hamas... Primeiro, isto constitui para Israel um facto absolutamente extraordinário. E Israel tem muita razão para celebrar, e tem razão para celebrar porque fez isto
contra aquilo que é a opinião de todo o mundo. Israel não se esqueceu de defender os seus interesses, apesar das críticas internacionais, porque por vontade das críticas internacionais, Sinwar ainda estava presente algures num subterrâneo. Portanto, Israel resistiu a uma enorme pressão internacional e afirmou que os seus direitos e os seus interesses estão acima dos interesses, muitas vezes hipócritas, da sociedade internacional. Portanto, Israel tem todas as razões para celebrar. Agora o Hamas. O Hamas tem que procurar uma nova chefia. E agora vamos ver se continua a enveredar pela linha de natureza militar ou pela linha de natureza política. A mim parece-me, torno outra vez a dizer aqui, que o Hamas tem que olhar para o facto do ponto de vista militar estar muito enfraquecido e tem que procurar aqui escapatórias de natureza política. E se abrir essa linha de natureza política, então estamos outra vez em condições do processo negocial dos Estados Unidos e dos Estados moderados árabes da região de poderem procurar outra vez encontrar uma solução que, sem Sinwar, será provavelmente uma solução mais fácil. Mas a guerra está para continuar. Pois, acredito que sim. Vamos então à resolução das Nações Unidas. Vamos à resolução. E o que se tem dito sobre esta resolução? Há aqui um segredo. Há aqui um segredo que eu tenho que lhe dizer. Não se pode dizer mal das Nações Unidas. Está bem? Não podemos dizer mal. Porque toda a gente fica muito nervoso, apesar de ser a organização mais ineficiente que foi criada depois da Guerra Fria. Mas isto não se pode dizer. Portanto, fica aqui só entre nós e os nossos ouvintes. O segredo entre nós os dois. O que se passa é que a UNIFIL foi criada em 1978. Nessa altura, Israel tinha estado no Líbano e foi criada a UNIFIL. Mas foi sobretudo na segunda intervenção de Israel, posteriormente, em 2006, que apareceu esta reunião, que apareceu esta resolução. Esta resolução tinha um conjunto, digamos, de 6 pontos. Desses 6 pontos, os 4 primeiros eram fáceis de fazer. Era monitorizar a cessação das hostilidades. Era fácil, Israel retirou do sul do Líbano, acompanhar e apoiar as Forças Armadas do Líbano para poderem regressar e tomarem conta do sul do Líbano. Isto era relativamente fácil de fazer. Coordenar as atividades com Israel e com as forças do Líbano, fácil de fazer. E depois estender a sua assistência para assegurar também o apoio humanitário, também fácil de fazer. Portanto, das 6... as 4 primeiras ficaram resolvidas. A UNIFIL, se fosse só por causa disto, podia ter desaparecido em 2008. Mas não desapareceu porque havia 2 que ficaram por cumprir. Quais eram essas 2? A primeira era que ajudar as Forças Armadas do Líbano a estabelecer uma área a sul do rio Litani e até à fronteira. E agora, eu fui buscar isto à página da UNIFIL para não me enganar, livre de pessoal armado, de instalações e armamento que não pertence ao governo do Líbano. Ora, isto não foi cumprido. Andou a dormir durante 18 anos a UNIFIL, as Nações Unidas, os mandatos, os secretários-gerais, toda a gente a dormir sobre isto. Conclusão, o Hezbollah tornou ao voltar ao sul do Líbano. Bom, agora diz-se, mas nunca foi a missão da UNIFIL combater isto. São 10.000 capacetes azuis, desculpem lá, isto é um exército inteiro. Aliás, a própria declaração, resolução, diz esta coisa absolutamente extraordinária. Através desta resolução, o Conselho também autoriza a UNIFIL a tomar todas as necessárias ações nas áreas das suas forças, dentro das suas capacidades, para assegurar que esta área de operações é não utilizada por atividades hostis. Isto é, estava autorizada a empregar a força, não o fez durante 18 anos. E, portanto, agora anda a tirar areia para os nossos olhos, a dizer que não tinha capacidade de o fazer. Não tinha capacidade de fazer. 10.000 capacetes azuis. Francamente, nunca vi tamanha areia nos meus olhos.
Na noite de quarta para quinta-feira, bombardeiros B-2 dos Estados Unidos foram utilizados para atingir instalações dos Houthis no Iémen. General, é normal serem utilizados bombardeiros tão sofisticados como estes para uma missão contra os Houthis? Não é, e eles aliás não eram utilizados há imensos anos. Eles vieram a voar diretamente dos Estados Unidos para cumprir esta missão. Mas esta missão, do meu ponto de vista, tem pouco a ver com os Houthis. Isto é mais um sinal para o Irão e para as suas instalações que estão também como as instalações dos Houthis debaixo de terra. Portanto, a cortina de fumo aqui está que, isto foi uma demonstração dos Estados Unidos para o Irão, muito mais do que um ataque aos Houthis. E hoje o nosso ponto de mira salta para o Estreito de Taiwan, onde decorre um imenso exercício naval conduzido pela China. O que é que merece ser destacado desta vez, General Arnaud Moreira? É que houve, entretanto, o Dia Nacional de Taiwan e o presidente de Taiwan, Lai Ching-te, fez um discurso onde reiterou a vontade de soberania de Taiwan. Ora, sempre que a palavra soberania é falada em Taiwan, há um exercício militar. Começa um exercício militar da China. Só que este exercício militar não foi tão pequeno como isso. Desta vez estiveram envolvidos, por causa de um discurso, 17 navios de guerra, incluindo o porta-aviões chinês. E 125 meios aéreos, alguns dos quais sobrevoaram a zona de identificação radar. Portanto, a China está crescentemente irritada com estas afirmações de soberania e cada vez que há uma declaração de soberania, aí temos um exercício militar de grande escala no Estreito de Taiwan. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. É sempre. Até bom fim de semana a todos. Igualmente. Muito obrigado.